O Evangelho envolve dois aspectos distintos de compromisso. Um diz respeito à parte de Deus em relação a gente, a outra diz respeito à nossa parte em relação a Deus. Ou eu poderia chamar isso de os dois lados da moeda. Por um lado, enfatizamos o que Cristo fez por causa de nós, seu sacrifício, sua morte, sua entrega, sua doação. Mas por outro lado, em contrapartida, precisamos destacar a responsabilidade daquilo que nós devemos fazer por causa de Cristo. E é sobre esse assunto que eu quero conversar. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos um pouco mais a nossa parte nessa história. Estou hoje na cidade de São José dos Pinhais, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em João, capítulo 12, dos versos 27 até o 33, nós lemos: palavras do Senhor Jesus: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O verso 33 ainda acrescenta: ele dizia isso, significando com que tipo de morte estava para morrer. Interessante que Jesus fala de um momento de angústia, onde como homem seria inclinado a querer escapar da morte. Então uma voz se manifesta dos céus. As pessoas não entenderam a voz, mas perceberam, que alguém havia falado algo, sugeriram ser um anjo, parecia um trovão. E o reconhecimento de Jesus é: a voz não se manifestou por minha causa, e sim por causa de vocês. Ou seja, não é apenas a expressão e o amor e o cuidado que o Pai tem para comigo, o seu Filho, mas a única razão para ele me fortalecer, para que eu enfrente a cruz, é porque no final das contas, isso tudo é por causa de vocês. Vocês serão os beneficiados. Então nós não podemos negar em absoluto que aquilo que Cristo fez foi por causa de nós. Mas o que nós precisamos entender é que a partir do momento que abraçamos a fé, que nos dispomos a crer e a servir a Cristo, entra em vigor um código de conduta, uma resposta digna ao Evangelho que nos alcançou, que diz respeito àquilo que eu e você deveríamos fazer por causa de Cristo. E a respeito disso, desse outro lado da moeda, como falei anteriormente, que eu quero conversar com você agora. Alguns textos da Bíblia nos mostram esse outro lado. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Essa expressão por causa de Cristo deixa muito claro o ponto que estamos explorando. Ele diz: na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Por 3 vezes nós vemos ele falando por causa de Cristo, por causa dele, ou por causa da sublimidade do conhecimento dele. Alguns sinônimos da expressão por causa seriam por motivo, devido, graças, por isso, em razão, dado, posto, em consequência, em virtude, por obra, em atenção, por efeito. Todos eles nos mostram uma razão específica. Quando o apóstolo Paulo está falando: eu considerei as outras coisas por causa de Cristo, ele está dizendo: Cristo ocupou um lugar de tamanho valor que todas as outras coisas perderam o seu valor, mas elas só desvalorizaram por causa de Cristo. Ou seja, quando ele de fato assume esse lugar de importância, algo muda no nosso sistema de valores, na nossa disposição e na nossa conduta. Acredito que tudo aquilo que nós fazemos ou suportamos por causa de Cristo tem a ver com o entendimento desse lugar, desse valor que ele passa a ocupar. Por exemplo, em 1 de Pedro, no capítulo 2, dos versos 11 a 15, nós temos a seguinte orientação sobre o código de conduta dos convertidos. Pedro diz: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês pratiquem, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Na sequência ele diz: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele,
tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos sensatos. Aqui o tempo todo, seja falando a respeito de uma vida de santidade, afastar-se de toda contaminação, seja a respeito de um código de conduta que impacte aqueles que ainda não servem a Deus, ele está dizendo que essa atitude ela é devida por causa do Senhor, né? E sustenta o argumento que estamos falando, de que não apenas precisamos entender o que Ele fez por causa de nós, mas também precisamos entender o que nós devemos fazer por causa dele. Então, em primeiro lugar, eu destacaria a disposição de suportar tudo. Em Apocalipse capítulo 2, verso 3, o Senhor falando, a igreja de Éfeso diz, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Enfrentou dificuldades, enfrentou adversidades, mas sem desanimar. Não se dobrou diante daquilo que de difícil você enfrentava por causa de mim. Ou seja, você tinha razões para não desistir, mesmo no ambiente de dificuldade. Aliás, eu creio que é disso que Paulo fala, quando ele afirma que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Quando estamos de olho na recompensa, que não é apenas um galardão, não é apenas uma eternidade de salvação, mas a convivência eterna com o nosso Senhor, isso nos sustenta. Por causa dele, nos dispomos a sustentar a nossa fé mesmo diante da adversidade, né? Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo, por minha causa vão perseguir vocês, mas é por minha causa que vocês vão suportar a perseguição. Então tem que haver em nós a disposição de suportar toda e qualquer coisa. Nenhum de nós foi chamado para viver um evangelho que apenas nos favorece o tempo todo, com circunstâncias agradáveis, né, que apenas nos proporciona bem-estar. Nós precisamos entender que parte do processo envolve lutas, dificuldades, mas por causa dele nós não desanimamos. Uma segunda coisa a ser destacada diz respeito à disposição de dar testemunho de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, o seguinte, fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Então no verso 23 ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Por causa do Evangelho, aqui se torna sinônimo do Cristo, que nos mandou a pregar o Evangelho. Por causa de Jesus, estou disposto a tudo. Eu quero testemunhar para todos, de todas as formas, de todas as maneiras. Em outras palavras, quando entendemos o lugar de importância que Cristo tem e a correspondência que nós devemos àquele que fez tudo por nós, nós nos dispomos a fazer tudo também por ele, da mesma forma, igualmente, né? Podemos destacar, além da disposição de suportar tudo, né? Além da questão do testemunho a ser dado, precisamos pensar no serviço a ser desempenhado. É lógico que testemunhar é parte do serviço, mas o serviço é mais abrangente do que mero e simplesmente o testemunho. E segundo aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 5, Paulo diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Né? Ele está dizendo, nós nos colocamos como servos de vocês por causa de Jesus, o que produz em nós o espírito de serviço, a disposição de ministrar, de trabalhar por causa de Jesus. Né? Quando entendemos o lugar de importância que Cristo tem, nós precisamos entender o lugar de importância que as ovelhas dele também têm. Aliás, o Senhor perguntou para o apóstolo Pedro, Pedro, você me ama? Ele disse, tu sabes que eu te amo. E ele por 3 vezes diz, então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, se você me ama, ame aqueles que eu amo. Se você se importa comigo, importe-se com aqueles com os quais eu também me importo. Ou seja, por causa de Jesus, nós nos dispomos não apenas a suportar tudo, não apenas a testemunhar aos que precisam de salvação, mas nos colocamos como servos daqueles que também já foram salvos, porque esses ainda precisam de cuidado, precisam de ajuda, precisam de orientação, precisam de crescimento. Quando nós enxergamos essas declarações, né, e eu posso dizer que às vezes o por causa de Cristo se confunde com
por causa de vocês. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1, mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. E diz, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês eu me disponho a ficar mais tempo. E esse por causa de vocês não era apenas o valor deles de uma forma isolada, mas era o valor que Cristo atribuía a eles. Então nós podemos dizer que essa declaração, por causa de vocês, era uma extensão de por causa de Cristo. Até porque em Filipenses, no capítulo 2, no verso 30, Paulo diz, porque por causa da obra de Cristo, falando do exemplo de Epafrodito, que quase morreu, ele diz, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir o que vocês não podiam me dar pessoalmente. Nós precisamos chegar a esse ponto onde, por causa dele, suportamos tudo, testemunhamos aos que não conhecem, servimos aqueles que já foram alcançados, como igualmente servimos os que precisam ser, por causa de Cristo. Porque o Evangelho abrange os dois lados da moeda. Se nós enfatizarmos só o que ele fez por causa de nós, estaremos com uma perspectiva unilateral, incompleta e egoísta. Mas quando entendemos aquilo que devemos a ele em contrapartida, a frase por causa dele, isso nos ajuda a enxergar não algo que será tratado isolado, mas que de maneira associada ao por causa de nós e associando então o por causa de Cristo, nós temos a visão completa. Eu termino dizendo que em 2 Coríntios 5, 14 e 15, Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por causa do que ele fez morrendo por nós, nós que agora vivemos e não precisamos morrer, porque ele nos substituiu com a sua morte, devemos viver para ele, ou seja, ele morreu por causa de nós, mas em contrapartida devemos viver por causa dele. Aqui nós temos os dois lados da moeda, o grande amor de Deus manifestado por nós e a nossa resposta de amor, porque o amor dele nos constrange.